Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo, cada vez melhor. E cada vez melhor a nossa vida vai ficar. Hoje eu vim aqui fazer o papel com vocês da professora. Mas sabe aquela professora chata? Então, primeiro lugar que eu coloco lá no grupo dos caminhantes, qual é o livro que tu tá lendo? Porque se a gente tá aí nesse processo de querer evoluir, a gente precisa, ó, regaçar as manguinhas, né? Regaça as manguinhas e, ó, pega a energia, esfrega uma mãozinha na outra, pega a energia e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Então, ler um livro é uma das formas da gente abrir um pouquinho a nossa cachola e sair do ministério da minhoca, como diz a minha amiga Pati Cândido, ali do Luz da Serra. Então vamos sair desse ministério da minhoca e vamos começar a estudar, a procurar novos conceitos sobre a mente humana. E nós somos seres humanos, eu sou um ser humano, tu é um ser humano, então vamos trazer clareza para essa mente humana aí. Eu estou lendo o livro do O Poder do Subconsciente, né? Já li, estou lendo de novo e agora estou riscando, porque o livro que eu tinha antes, porque por mais que tenha amigos, conhecidos, e se tu é um desses, só lamento que não gostam que risquem nos livros, eu risco, meus livros são todo rabiscado, de tudo quanto é cor, de lápis de cor, de canetinha, dobro as folhas, enfim, é assim que eu aprendo. E esse livro aqui do Dr. Joseph Murphy, então a gente vai, eu vou ler um pedacinho para vocês de uma parte que é bem no comecinho, que diz assim: o tesouro que há em você. Ao seu alcance, você tem riquezas infinitas. Para obtê-las, tudo o que precisa fazer é abrir seus olhos mentais e contemplar o tesouro do infinito que há em você. Então, gente, quem aí está disposto a abrir os olhos mentais e descobrir o tesouro infinito que há em cada um de nós? Por quê? Porque a gente sempre quer mais alguma coisa. Eu quero um emprego melhor, eu quero um relacionamento melhor, eu quero amigos melhores, eu quero diversões melhores, eu quero encontrar minha missão de vida. E onde é que eu vou achar isso? Aqui dentro. Então, quando eu abro os olhos da mente, eu expando a minha consciência e eu vou mergulhar em mim, que é o que eu faço, a proposta que eu trago, né, para os grupos de caminhantes, é fazer esse mergulho em nós mesmos, para que a gente descubra o grande potencial que existe em nós. Eu vou continuar lendo mais um pedacinho que diz aqui, ó: numerosas pessoas vivem fechadas para o seu potencial, porque desconhecem esse tesouro de inteligência infinita e amor sem limites que nela existe. Em nós existe uma capacidade infinita de amorosidade. Mas o que a gente foi ensinado desde pequenininho? Que não pode levar desaforo para casa. Que se a gente apanhar no colégio, quando chegar em casa a gente vai apanhar de novo. Foi assim para ti? De não levar desaforo para casa, né? O que tu tá pensando? Não deixa os outros fazerem isso contigo. Gente, enquanto o coitado do outro tá passando por isso, esse problema é dele, essa dificuldade é dele. Se nós já entendemos aquilo que o Mestre Jesus veio dizer, dá outra face, sai andando. Não precisa convidar o inimigo para vir jantar na tua casa, mas sai andando. Eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu com o meu filho, e quem é mãe vai saber aí, vai compartilhar da raiva junto comigo. Meu filho tinha um coleguinha no jardim, o coleguinha tinha 5 anos, e eu nunca fui uma mãe de dar presentes, né, de dar brinquedos. As minhas crianças, elas brincavam com pauzinho, com folha, elas faziam um barquinho com folhinha de coqueiro. O Herê, que é meu filho número 2, ele pegava 2 pauzinhos assim, amarrava com fita crepe e fazia um bonequinho, porque a cabeça era com argila ou com barro ou com durepoxi.
Uma vez, quando ele fez 6 anos, a minha mãe perguntou, o que eu dou pro Herê de aniversário? Eu disse, mãe, o que ele vai querer é um rolo de fita crepe ou uma caixinha de Durepox. E a mãe, capaz que eu vou dar. Eu digo, tu tá perguntando, né? É isso que ele quer. E ela deu. Gente, ela disse, meu Deus, ele ficou tão feliz com aquele mundo de possibilidades que ela estava proporcionando para ele, que era um rolo de fita crepe, daí ele podia juntar várias coisas, mas a questão que eu estou contando para vocês é que um dia ele levou um desses bonequinhos, tinha na escola onde eles estudavam, o famoso dia do brinquedo. Então, segunda-feira, todas as crianças levavam um brinquedo de casa para compartilhar com os outros, contar a história do brinquedo, enfim. E ele levou um desses bonequinhos e o coleguinha quebrou o bonequinho, mas quebrou, né, porque quis. E aí eu falei, mas o Herê, como é que me deixa o outro quebrar? Aí ele disse, mãe, ele quebrou porque ele não sabe fazer, mas eu posso fazer outro em casa. Eu tenho uma fábrica aqui dentro de fazer bonequinho. E na hora, é claro que como mãe, eu fui querer, a mãe leou aquela, né? Mas como que quebrou o teu bonequinho? E depois eu fiquei pensando, gente, olha a capacidade de perdoar de uma criança. E o quanto a gente, enquanto mãe, vai lá e quer embutir, né, aquela famosa lei de levar vantagem em tudo, né? Não leva desaforo para casa, não deixa destruir a tua... Deixa, gente. Hoje eu falando para vocês é fácil, mas na hora eu me tapei de raiva, né? Na hora a gente fica assim, uma outra coisa que eu vou contar, um outro episódio. Meus filhos vão escrever um livro. Certa vez o Davi, meu filho número 4, deixa eu ver. A Ellen, o Herê, o Chico, o Gabriel, o Davi, não, número 5. Davi sempre ia de chinelo para a escola. Sempre ele ia de chinelo para a escola, no verão, no calor, né? No colégio, na creche. 5 anos mais ou menos ele tinha. E aí um dia, uma criança que tinha um poder aquisitivo um pouco melhor, né, olhou para ele assim, e eu, como era professora da mesma escola, estava sempre meio que por ali, mas não me metia muito. E a criança perguntou assim, ó, ai, Davi, tu sempre vem de chinelo, tu só tem esse chinelo? E já ferveu o meu sangue por dentro, né? Vocês imaginem, a mãe leoa brotando. E aí o Davi disse assim, olhou para os pezinhos dele e falou assim, claro, eu só tenho esses 2 pés. Então tu percebe a inocência da criança. Por que eu preciso de mais de um par de chinelo para vir para a escola? Para mostrar que é diferente. Se eu só tenho esses 2 pés, por que eu preciso de mais chinelos, né? E tu trazer essa clareza mental para uma criança é muito importante. A gente colocar na nossa cabeça, na nossa cabecinha, lá no nosso Ministério da Minhoca, que a gente não precisa de mais de um par de sapatos. Claro que se isso me faz feliz, se isso me traz satisfação, eu posso ter 200, 2.000 pares de sapato. Mas isso tem que trazer satisfação para mim e não para que eu vá mostrar para o universo que eu sou mais ou menos poderosa. Isso tem que estar dentro da minha cabeça. A capacidade de eu formar um brinquedo com as minhas mãos. De eu formar um espaço terapêutico que seja para que eu me divirta. Qual é a minha forma de divertir? Juntar gente boa do meu lado. É juntar gente boa aí do outro lado. É assim, essa é a minha forma. Isso para mim é leve, é tranquilo, é divertido. Eu tô aqui com gente que eu amo, gente que eu gosto, gente que me faz bem. E é assim que a gente vai levando a vida. A gente pode escolher o coleguinha para estar do nosso lado. E aí eu vou falar mais, a última lida aqui, que é uma coisa muito interessante que diz assim, ó. Aliás, esse livro todinho é interessante, gente. Uma peça de ferro imantada levanta 12 vezes seu próprio peso. Se desmagnetizá-la, porém, ela não erguerá nem uma pena. E aí ele fala que dessa forma tem 2 tipos de pessoas. As pessoas que são imantadas igual a peça de ferro,
que vivem cheias de confiança e sabem que nasceram para ter sucesso e para vencer. E as outras, infelizmente, elas vão viver desmagnetizadas. Elas estão cheias de medos, cheias de dúvidas. E quando surge uma oportunidade de elas se darem bem na vida, o que elas pensam? Porque elas estão desmagnetizadas, elas não estão ligadas com a fonte de tudo que há. Elas pensam, e se eu fracassar? E se rirem de mim? E se não der certo? E aí elas perdem a oportunidade. Então, quando a gente encontra um monstro da dúvida, do medo, da insegurança, o que a gente precisa fazer é diminuir esse monstro. Tá olhando lá para ele, respira fundo, respira de 5 a 10 vezes profundamente, porque isso vai te trazer uma tranquilidade no corpo físico, né? E imagina, o que é aquele medo? É o medo do pai? É o medo do chefe? É o medo da conta bancária não ser suficiente para quitar as dívidas no final do mês? Diminui isso, faz ele ficar pequenininho. Ó, seu medinho, vira uma coisinha ali, vira um ratinho, né? E olha para o outro lado, para o mundo de possibilidades. E esse mundo de possibilidades vai crescer. Coloca o teu foco lá no mundo de possibilidades e não no mundo do medo. E aí tudo na nossa vida acaba fluindo e a gente acaba virando esta peça magnetizada, porque daí eu vou estar em conexão, eu vou estar me conectando com a fonte criadora. E aí tudo pode fluir da melhor maneira possível. Beijo no coração e até amanhã.